Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal de YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo questões referentes à Química, por solicitação, solicitado necessariamente a partir de Milage, na Zambésia. Bom, subscreve-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista ao vídeo até o final. E importa-me salientar que encontram diversos vídeos ao canal e recomendo que revisitem playlists dos vídeos do canal. Bom, vamos ao essencial de sua forma a solucionar questões para o vídeo. Seleção da imagem necessariamente. Bom, tem-se questão 1. Represente todos os isómeros possíveis do composto C5H10. A linha A, dê os nomes e o PAC a cada um deles. Bom, antes do prossigo, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo necessariamente, antes que se esqueça com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. Bom, retornando ao problema sob forma a solucionar a questão necessariamente. Bom, tendo a fórmula molecular C5H10 necessariamente, bom, é um hidrocarboneto, é um alcano, necessariamente, bom, tendendo que verificar se é um alcano ou um alceno, mas neste caso não é um alcano, pois tendo 5 átomos de carbono, então é evidente que seja um alceno, então CnH2n, fórmula geral. Então, quando n é igual a 5, necessariamente, então terei carbono, 5 átomos de carbono, hidrogênio 2 vezes 5. Então, nesse caso, terei C5H10, que é um alceno, necessariamente. Bom, os isómeros possíveis, tendo 5 átomos de carbono, então, podendo rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5, necessariamente. Então, com alceno, característica dupla ligação. Então, nesse caso, para tetravalência do carbono, então, esse é um dos isómeros. Então, podendo existir a ramificação, inclusive, no carbono 2, ou seja, a dupla ligação no carbono 2. Então, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5. O nome do composto necessariamente será pente, pois possui 5 átomos de carbono da cadeia principal e necessariamente a posição de dupla ligação no carbono 1, pente 1N, ou da nomenclatura antiga, então penteno 1, necessariamente. Bom, outro isómero possível, então nesse caso 1, 2, 3, 4, 5. Então, dupla ligação carbono 2. Então, terei nesse caso a contagem próxima da dupla ligação. Então, terei 1, 2, 3, 4, 5 e não o inverso, pois a distância para que atinja-se a dupla ligação será mais longa da direita para a esquerda. Então, se eu for minimizar, então, para atingir a dupla ligação, então, é da esquerda para a direita. Por essa razão, a contagem da esquerda para a direita. Então, nesse caso, terei, inclusive, pente, porém, 2N, ou penteno 2, da nomenclatura antiga. Pois, em alguns casos, por exemplo, exames têm-se usado essas nomenclaturas antigas. Bom, outro isómero possível. Então, neste caso, se eu coloco a dupla ligação neste carbono, não deixará de ser idêntica a esse carbono, a essa estrutura, pois será a dupla ligação no carbono 2, inclusive. Bom, nesse caso, reparando para possível ramificação, então podendo reduzir o número de átomos de carbono, podendo para 4, ramificação é possível ao carbono 2.
Então nesse caso, dupla ligação, podendo, neste caso, ao carbono 2. Então nesse caso terei para contagem 1, 2, 3, 4, de forma a minimizar inclusive e atingir a ramificação e a dupla ligação. Então nesse caso terei 2 metil 4 átomos de carbono da cadeia principal. Então então dupla ligação de carbono 2, but 2 eno, ou necessariamente 2 metil buteno 2, necessariamente. Bom, podendo ser inclusive nesse sentido, no carbono 1, então dupla ligação. Então nesse caso terei a contagem inclusive 1, 2, 3, 4 necessariamente. Então terei 2 metil but 2 eno, necessariamente. Bom, outra possibilidade, 1, 2, 3, 4, 5. Então outra possibilidade podendo ser neste carbono. Então 1, 2, 3, 4. Então CH3, então dupla ligação, CH2, CH3. Necessariamente neste caso terei 1, 2, 3, 4. Então 3 metil, 3 metil but 1 N, necessariamente. Neste caso a distância depende da dupla ligação para ambos os casos, então não da ramificação, porque trata-se de ligações duplas, então tem sempre prioridade. Então neste caso, outra possibilidade podendo ser bom, para 4 átomos de carbono, se eu coloco a ramificação para este caso, inclusive será no carbono 2, então basta. Então para o carbono, tendo 3 átomos, então sendo 3 átomos de carbono, 1, 2, 3, sendo 3 átomos de carbono, 4, 5, 4, 5, sendo nesse sentido, se eu verificar, terei 3, 6, 9, 12. Isso será um alcano, não será possível. Então, e será um alcano aberto. Por essa razão não será possível, porque o número de átomos de hidrogênio será maior. Serão mais do que da espécie especificada. Então, colocando dupla ligação e colocando uma ramificação e colocando mais átomos de carbono, retorno para os casos anteriores. Então, podendo representar essa forma de um ciclo. Podendo representar na forma de um ciclo, por exemplo, ciclo butano, 2 átomos de hidrogênio, 2, nesse caso 1, e aqui CH3. Então, neste caso terei, bom,
metil, ciclo butano, metil ciclo butano. E não preciso mencionar a posição do radical metil, pois sempre será no carbono 1 por este caso, então não há necessidade de especificar. Inclusive podendo representar um ciclo propano necessariamente. Então CH3, podendo inclusive CH3 para 5. Então neste caso terei nesse caso terei 1,1 dimetil propano, dimetil ciclopropano, dimetil ciclopropano. Então dimetil ciclopropano necessariamente. Podendo mencionar a posição não, tanto do 1,1 ou inclusive ainda como ciclo propano, então CH3 necessariamente. Então neste caso terei 1,2 dimetil ciclo propano. Então neste caso em que há radicais é sempre mais do que um, é sempre bom especificar as posições. Só que neste caso tanto a contagem nesse sentido, tanto para este contrário, só será o mesmo. Bom, preparando para mais possíveis isómeros a partir do próprio composto dados, espécie de dados para ciclos, inclusive podendo ciclo pentano. Então 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. Então neste caso terei um ciclo pentano necessariamente. Ciclo pentano. E não havendo mais outra possibilidade para ciclo pentano, e inclusive para ciclo propano, inclusive para ciclo butano, devido ao número de átomos de carbono e de hidrogênio requeridos. Agora, por tratar de alceno, não haverá possibilidade, inclusive nas espécies especificadas, para que seja um dieno, porque irá diminuir o número de átomos de hidrogênios. Então, possíveis isómeros, então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Necessariamente. Bom, deixando ficar a ilustração, parecia que se calhar tinha ficado para trás. Necessariamente. Bom, indo para outra questão. Proponha 4 possibilidades diferentes de obtenção do composto C4H8.
necessariamente 2. Então, como obter C4H8? Posso obter a partir dos 6 elementos individuais. Então, C4H8. Bom, ajustando a imagem, balanceado, terei 4 e terei para que seja 8, então 4, inclusive. Então, outra possibilidade para que eu obtenha pode ser a partir de composto com 4 átomos de carbono, podendo ser necessariamente 1, 2, 3, 4, porém C4H8, outro para salientar, então CnH2N é inclusive um alceno. Então N igual a 4, terei C4H8 necessariamente. Então posso obter, esse é um alceno. Então podendo, neste caso, a partir de um alceno, a partir da hidrogenação de um alceno, da presença do catalisador, podendo ser níquel ou platina, por então, o paládio. Então terei CH3, CH2, CH, dupla ligação, CH2, que neste caso é o mesmo que eu disser C4H8 necessariamente. Bom, posso obter também a partir de um alcano halogenado, podendo ser C4H9 cloro na sua decomposição, que é nesse caso um clorobutano. Então, um clorobutano, porque nesse caso teria 1, 2, 3, 4, podendo ser nessa posição, CH2, CH2, CH2. Então, um clorobutano. Mas porém, podendo existir o cloro na posição 2, inclusive. Nesse sentido, CH2, CH3. Nesse caso, sendo a contagem 2, 3, 4, e não o inverso, sob forma a minimizar a distância para atingir o carbono no que contém o radical. Então nesse caso será o nome 2 cloro butano necessariamente. Bom, então existindo essas possibilidades, que nesse caso inclusive eu posso representar nesse C4H9 cloro, que é um alcano. Porque a forma geral do alcano é CnH2n mais 2, e se o número de átomos de carbono for necessariamente 4, então terei C4H2 vezes 4 mais 2, então que corresponderá a C4H10. H10. E nesse caso, por substituição do átomo de cloro, então sendo hidrogênio 9 átomos, necessariamente. Então é um alcano. Então
é um botão. Neste caso, na sua decomposição, terei C4H8 mais ácido clorídrico, necessariamente, mais ácido clorídrico. Essa é uma das possibilidades. Então, quero 4 possibilidades diferentes. Bom, podendo mais outra possibilidade, porque neste caso tenho alcino no carbono 1, ou seja, a tripla ligação no carbono 1 pode existir no carbono 2. Então, 1, 2, 3, 4. Pode existir no carbono 2. CH3, CH3. E tornam-se espécies diferentes. Então, posso fazer inclusive a redução com platina ou mesmo níquel. Então terei CH3, CH, porque o hidrogênio irá para os carbonos, entre carbonos da tripla ligação, reduzindo a ligação pi, ocorrendo a ruptura da ligação pi. Então terei CH, dupla ligação CH, depois CH3, que inclusive é o mesmo que C4H8. C4H8 necessariamente. Então, indo para outra questão 3. Fala das propriedades físicas de álcool e escreva 2 equações que traduzem suas propriedades químicas. Bom, falar das propriedades físicas é referente, por exemplo, o álcool é necessariamente um líquido a temperatura ambiente, possui ponto de ebulição a 70 e qualquer coisa. Isso é recomendado com que possa pesquisar 78.4, se não me engano. E inclusive os pontos de fusão e de congelação são negativos, valores negativos, inclusive. Então, recomendando com que possa pesquisar em termos de valores numéricos. Bom, indo para o que é prático necessariamente, que é quanto às equações que traduzem as propriedades químicas. Então, neste caso, para a questão 3, podendo o álcool salientar, se for melhorar, CnH2n mais 1 depois OH. Fórmula geral de álcool. Álcools. Então, se N é igual a 2 é um álcool etílico, então terei C2H2 vezes 2 mais 1 depois OH. Então aqui obterei nesse caso C2H, bom, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, depois OH. Então, logo diretamente consegue-se perceber que é um álcool, diferentemente se eu coloco hidrogênio 6 e depois oxigênio, porque pode ter outros possíveis isómeros. Então, álcool etílico ou etanol. As suas reações podem traduzir realmente as suas características. Por exemplo, o álcool pode-se oxidar, então, a obter necessariamente o ácido carboxílico, necessariamente ácido acético ou ácido etanoico, nomenclatura IUPAC, ácido etanoico. Ácido etanoico. Bom, porém a oxidação, nesse caso, tendo por exemplo o dicromato de potássio, dicromato de sódio ou permanganato de potássio, por aí ainda, oxidantes. Diferentemente do oxidante do ar, oxigênio do ar, por exemplo, porque pode obter um aldeído primeiro.
ou obter um aldeído. Então, nesse caso, uma das características. Agora, com o, uh, o álcool tratando com, nesse caso, o bicarbonato, reacionando com bicarbonato, então nesse caso terei acetato de sódio e ácido carbônico. Porém, ácido carbônico, por sua vez, é subdividido é dióxido de carbono e água. Então é mais correto colocar dióxido de carbono e água. Outra possibilidade, podendo, e neste caso refere-se duas equações, mas podendo inclusive ampliar possibilidades, tratando com hidróxido de sódio. Então terei, nesse caso, acetato de sódio e água, pois substituirá o hidrogênio por o sódio, então terá acetato de sódio, então, e o hidrogênio ligar-se com a parte negativa, nesse caso OH no hidróxido de sódio, então formará água. Então mesmo neste caso o sódio liga-se ao substituir hidrogênio, então liga-se ao oxigênio nesse caso, e o mesmo liga-se para o radical ácido bicarbonato que sobra, então formando ácido carbônico. Necessariamente. Bom, indo para a questão 4, dê nome dos seguintes compostos oficiais. Então, nesse caso a linha A, podendo rapidamente, nesse caso, a contagem da cadeia principal deve ser mesmo, porque a cadeia esteja mais, ou seja, a cadeia mais longa constitui a cadeia principal. Porém, havendo mais ramificação, a cadeia principal será mais ramificada. Então, nesse caso, terei possibilidade 1, 2, 3, 4, 5, então, porém, não será mais ramificada. 1, 2, 3, 4, 5. Podem ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 será menos ramificado, porque terá uma e este também será radical, serão duas. Mas se eu faço 1, 2, 3, 4, 5, terei 1, 2, 3, 3 ramificações. Portanto, o nome do composto nesse caso será 2,4 dimetil. Dimetil, depois tem etil, 3 etil. Então, pente é um alcano, pentano. Porém, isto é incorreto pela ordem alfabética, então será primeiro etil e não metil. O início di não faz parte, é me que faz parte. Metil, M. Então é primeiro e depois M. Então etil, ou seja, 3 etil, 2,4 dimetil, dimetil pentano. Necessariamente. Este é o correto. Este é o correto. Agora, outra espécie terei 1, 2, 3, 4. De forma a obter o radical aqui mais baixo possível em termos de contagem. Então terei e tem as mesmas posições. Então terá cis 2 cloro, 2 cloro, but, posição da duplicação 2, 2 eno, necessariamente, ou 2 clorobuteno 2, mas adiciona uma calculadora antiga. Para este caso terei 1, 2, 3, ou 3 nesse caso. Então terei nome do composto 2
metil, propan, depois a posição do OH, o carbono 1. Então é um álcool primário. Então 2-metil-propan 1-ol, necessariamente, ou 2-metil-propanol 1, nunca antigo, necessariamente. E salientar neste caso para isómeros cis, tendo nesse caso a característica principal, o nesse caso estes radicais devem ser diferentes. Porém, esses podem ser iguais. Estes, inclusive, devem ser diferentes. Para que haja isómeros cis-trans. Isómeros geométricos. Essa é a condição. Então, neste caso, sendo iguais nesse sentido, são cis, e sendo nessa vertente, trans. E eu quero dar um exemplo para trans. Eu tenho CH3. Então, neste caso, terei trans. Vou podendo ser trans 2 cloro propano, propeno, nesse caso 2 N. Depois tem trans bom, deixando ficar a ilustração para si que tenha ficado, se calhar, para trás. Porém, é tudo. E antes de terminar, não importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. E revisite playlists dos vídeos do canal. A solicitação para que pudesse resolver, ou que culminou com que eu pudesse resolver o vídeo, foi por solicitação de alguém que encontra similares. Porém, com certeza o vídeo cairá para os demais. Portanto, bom proveito a todos. E queria recomendar com que partilhem, inclusive, com os outros, para que chegue aos que realmente possam assistir e para que também possa dar intuito para fazer mais vídeos para o canal e para que chegue a si e aos demais. Aqui Valdo Mário, estudante universitário.